Olá, pessoal. Hoje a gente vai fazer a correção dos exercícios da aula do da terça-feira da semana passada. Não vou lembrar o número. Dia 7. Dia 7, acho que foi. A ideia, então, é fazer a correção dos exercícios de número inverso, tá? Eu vou aproveitar a aula de hoje para explicar um pouquinho mais sobre isso e também para a gente entender por que se aprende, né? Onde é que vai se aplicar, e é justamente para a divisão de frações que a gente usa isso, que eu já mostrei para vocês na aula passada, na última sexta-feira, dia 9, e eu quero, no final dessa aula, explicar a aplicação de número inverso na divisão de frações, tá? O exercício 1. A gente pedia, então, que aqui pedia para associar os números da coluna A ao inverso da coluna B. Lembrando que, quando eu falo em número inverso, eu falo de um número que, multiplicado por outro, resulta em um inteiro. Nós estamos falando em frações, tá? Então, observem aqui comigo uma coisa importante, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês num Jamboard, que fica mais fácil de eu representar manualmente, tá? Observem aqui, então, deixa eu abrir o Jamboard de novo. Aqui, tá? Seguindo a ideia, essa ideia aqui, tá? 2/7, tá? Como é que eu faço para encontrar, então, o número inverso de 2/7, tá? Por regra, isso vocês viram na aula de números inversos, o número inverso de 2/7 é só a gente trocar o que está em cima no numerador pelo que está embaixo, né? Então, o 7 vem para cima e o 2 fica embaixo. Se eu seguir essa regra, ó, vai ficar o 7 aqui e o 2 aqui. Eu só inverti, ó, o que estava em cima foi para baixo, o que estava embaixo foi para cima. Se eu fizer uma multiplicação entre eles, 2 vezes 7 é igual a 14, e 7 vezes 2 também é 14. Aqui eu estou aplicando a multiplicação de frações. Aqui também é 14. O que acontece? Se eu simplificar essa fração 14 avos, ou se eu lembrar que eu já comentei com vocês que toda fração nada mais é que uma divisão, aonde o numerador divide o denominador, eu posso dizer, então, que 14 avos representa um inteiro, porque 14 dividido por 14 é 1, tá? Então, sempre que eu encontro uma fração, um número inverso de outro, 2/7, o inverso de 2/7 é 7/2, ou o inverso de 7/2 é 2/7, tá? Então, quando eu encontro este inverso, isto quer dizer que se eu fizer a multiplicação do número que eu tinha de referência com o seu inverso, eu vou chegar ao resultado 1. É isso que comprova que o 7/2 é, de fato, o inverso de 2/7, tá? Então, é importante vocês terem essa visão aqui, essa percepção aqui, até porque no último exercício da sequência de correções, a gente pede exatamente isso, tá? Então, seguindo a ideia de que o inverso de um número é só trocar de posição o numerador pelo denominador. Eu tinha o 2/7, quem é que é, então, o inverso de 2/7 dentre os que estão aqui listados? 7/2, né? Porque o 7, que antes era denominador, virou numerador, e o 2, que antes era numerador, virou denominador. Então, 2/7 é inverso de 7/2, tá?
No próximo aqui, o número 2. Quem é o inverso do número 2? Mais uma vez, eu vou inverter. O que eu quero que vocês entendam aqui? Neste caso, eu tenho um número natural, ele não é uma fração. Olhem aqui o exemplo que eu vou colocar agora. Podemos fazer o próprio número 2, ó. 2, e eu quero o inverso. É importante a gente visualizar que o número 2, ele não aparece em nenhum denominador, mas se nós prestarmos atenção e lembrarmos que toda fração é uma divisão, qual é o número que eu posso dividir o 2 e que resulta em 2, né? Então, se eu disser que existe um número 1 aqui embaixo como denominador, porém oculto, eu não estou mentindo. Na verdade, o número 1, ele é um número, eu brinco que ele é um número tímido, ele não gosta muito de aparecer em algumas situações, mas ele existe, ele está ali. Então, sempre que eu tiver um número sem denominador, é sinal de que o número 1 está ali abaixo dele. E tendo esta mesma ideia, eu posso dizer, então, seguindo a regra que nós usamos aqui em cima, que o inverso de 2 sobre 1 nada mais é que 1 meio. O que eu fiz? Inverti. O 1 que era embaixo foi para cima e o 2 que era em cima foi para baixo. Se eu multiplicar 2 vezes 1 resulta em 2. E se eu multiplicar 1 por 2, também é 2. Lembrando de novo que toda fração é uma divisão, 2 dividido por 2 resulta em 1. Então, sempre que eu tiver uma fração com o mesmo número em cima e embaixo, eu tenho como resultado o número 1, que é nada mais é que a divisão do numerador pelo denominador. Com esta linha de pensamento, eu posso fazer, então, o próximo. O 2, o inverso dele, então, é 1 meio, que foi o que a gente acabou de fazer. Agora aqui eu tenho o número 1. Número 1, ele não tem denominador aqui, mas se eu representar aqui, eu posso dizer, então, que 1 nada mais é que 1 sobre 1. E aí, inverter 1 e 1, né, vai ficar... Então, posso dizer, então, que a fração inversa de 1 é 1, de 1 sobre 1 é 1 sobre 1, e dá tudo 1, não tem muito o que fazer, né? Então, não precisava dessa demonstração toda, mas aqui tem a explicação. Por que 1 é 1? Porque 1 dividido por 1 dá 1 e não vai fazer diferença se ele está no numerador ou denominador. Ele estando nos dois, ele não, a alteração não vai mudar, né? Então, temos que... Aqui eu esqueci, né? A parte escrita. 2 é inverso de 1 meio. E aqui, então, 1 é o inverso de 1, né? Nesta aqui, nós temos o número 1 no numerador, aí aqui tem que aparecer, aqui não pode ficar oculto, porque senão não vai ser uma fração. Se não tiver nada aqui em cima, a gente não entende que tem o número 1, né? E aí, então, 1/23avos, o inverso de 1/23avos é o 23. Por quê? Porque eu passei o 23 para cima e o 1 para baixo. Como eu teria um 1 aqui, eu não preciso mostrar, ele fica oculto, mas ele existe. É 1/23avos, tá? E a última questão, que é 1/7, dentro da mesma linha de pensamento. Ó, então, 1/23avos é o inverso de 23 e 1/7 é o inverso de 7. Lembrando que, se 2/7 é inverso de 7 meios, então 7 meios também é inverso de 2/7, né? Todos eles são inversos. 2 é inverso de 1 meio e 1 meio é inverso de 2. Assim sucessivamente. O exercício 2, eu só vou colocar aqui as respostas direto, mas é importante que vocês lembrem. O que eu fiz? Inverti. Nem pensei muito, né? Só peguei e fiz a inversão. Quando eu falo em inverso de um número, então, é inverter o que está no numerador pelo que está no denominador. Aqui nós tínhamos 2 nonos e eu passei a ter 9 meios. 2 quinzeavos virou 15 meios. 1 oitavo virou 8, porque é como se tivesse um 1 embaixo, não tem por que representar o 1 no denominador. 8 dividido por 1
é 8, então a gente não precisa representar. O 9, que não tem nada aparecendo aqui, o inverso dele é 1/9. O 7 é 1/7, e o 5/2 fica 2/5, tá? E aqui, então, o último exercício que era o mais... Que talvez alguns... Acho que até quando eu visualizei algumas respostas no primeiro dia, tinha alguns que se enganaram na questão C. Complete as lacunas, tornando as afirmações verdadeiras. O inverso de 4/5 é 5/4, porque a gente só está invertendo, como diz o próprio nome, inverso a gente inverte. O que é numerador passou para ser denominador, e o denominador de antes virou numerador. O número, na verdade aqui, o número, algum número que a gente tem que preencher aqui, e 1/3 são inversos. Por que foi escrito assim? Porque 3 é a resposta, é inverso de 1/3, e 1/3 é inverso de 3, então são inversos 3 e 1/3. Agora aqui, o que isso aqui tem a ver? Que número que multiplicado por 8 dá 1? E nada mais é do que o próprio inverso, né? Qualquer número, qualquer fração multiplicada por outra que resulte em 1, elas são inversas, tá? Então, a fração correta seria 1/8, lembrando que 1 vai multiplicar por 8, e 8 multiplica por 1, que estaria aqui embaixo, né? E 8/8 resulta em 1. Então, esta é a aplicação da ideia do 2 aqui, né? Deixa eu fazer isso mais detalhado aqui para vocês, ó. Qual é o número que é inverso de 8, né? Então, nós tínhamos o número 8, lembrando que eu não tenho denominador, mas é como se existisse o número 1 aqui embaixo. O que aconteceu? Eu vou colocar 1/8, e se eu fizer a multiplicação disso, 8 vezes 1 dá 8, e 1 vezes 8 também dá 8. E aí, lembrando de novo, que uma fração é uma divisão, 8 dividido por 8 dá 1, ou, de outra forma, se vocês preferem, 8/8, simplificando, eu vou dividir por 8 aqui, e vou dividir por 8 aqui também. Então, 8 dividido por 8 dá 1, e 8 dividido por 8 também dá 1. O que aconteceu aqui? 1 sobre 1 tem um denominador 1, ele não precisa aparecer, e aí fica 1, né? Não precisava tudo isso aqui se eu tenho essa compreensão da divisão ali. Eu fiz por 2 caminhos aqui, tá? Então, a última questão, a letra C, o produto de alguma coisa por 8 é 1, essa alguma coisa é 1/8, né? Então, o que completa esse espaço era 1/8. Agora aqui eu gostaria de lembrar, de comentar com vocês sobre a divisão de frações, que é onde a gente aplica esse número inverso, tá? Eu mostrei na aula passada 3 exemplos de divisão de frações. O número natural dividido por uma fração, a fração dividido por número natural e uma fração dividida por uma fração. Nos 3 casos, na aula passada, eu fiz uma demonstração em forma geométrica. Sempre que eu falo em geométrico, eu estou falando em desenho, né? É a representação matemática em desenhos, em figuras geométricas, né? E aí, então, a regra geral para, então, a divisão de 2 frações, eu vou mostrar ela aqui. Eu não fiz ela tão detalhada na aula passada e gostaria de mostrar para vocês aqui. Eu tenho a fração 5/3 dividido por 1/2, tá? A primeira coisa que a gente faz, a gente troca as operações. Antes eu tinha uma divisão e agora eu passarei a multiplicar. Por quê? Porque eu estarei invertendo a segunda fração. Então, a regra diz,
eu tenho 5/3 dividido por 1/2. Eu vou manter a primeira fração, deixar ela como ela era, trocar a operação que antes dividia por uma multiplicação, que é a operação inversa. A divisão e multiplicação são operações inversas. E vou inverter a segunda fração, que antes eu tinha 1/2 e agora eu vou ter 2/1. Esse 1 não precisava estar aqui, mas uma vez que eu inverti a fração 1/2, eu deixei ele ali. Seguindo agora dentro da regra da multiplicação de frações, eu multiplico. 5 vezes 2 dá 10 e 3 vezes 1 dá 3. E neste caso, nós temos como resultado 10/3. Então, eu fiz questão de colocar bem detalhado. Isto aqui só é a aplicação geral da divisão de frações, tá, pessoal? Na próxima aula, nós vamos exercitar essas divisões, ou seja, vamos utilizar ainda número inverso para isso. E hoje eu gostaria que vocês mostrassem, então, lá no Classroom, a correção dos exercícios de número inverso, indicando o que acertou, o que errou, para que eu possa enxergar o que vocês estão acompanhando as nossas aulas. Por hoje era isso, então. Um abraço a todos, até a próxima aula de sexta-feira, e lá nós teremos exercícios baseados no que a gente viu até aqui, certo, pessoal? Um abraço, então, para todos e até a próxima aula.